Olá, Wendel aqui, mais uma vez nos estúdios aqui do Instituto WSC, no podcast do WSC. Hoje o nosso convidado, Valber Meirelles. Eu costumo chamar, tá? Para mim é um homem show, tá? Porque o Valber é professor, o Valber é poeta, o Valber é músico, é escritor, presidente da Academia de Letras de Itaperuna. Então hoje o nosso convidado... Membro da União Brasileira de Trovadores. Ó, mais uma que eu não sabia. Desculpa, eu tentei fazer o dever de casa, mas o homem tem um currículo muito extenso. Bom, nós vamos sair um segundinho para assistir a vinheta e na volta a gente vai estar conversando com o Valber. Um abraço. Vamos já. WSC tem os melhores cursos para você. Profissionais capacitados para te ensinar. Eu sei que você vai aprender. O seu futuro começa aqui. Então venha conhecer os cursos do WSC. No WSC você vai aprender. No mercado de trabalho vai entrar e o mundo conquistar. No WSC você vai aprender. No mercado de trabalho vai entrar e o mundo conquistar. Cursos administrativos, idiomas, informática, preparatórios, construção civil, estética, saúde, centro universitário e muito mais. Instituto WSC. Olá, Wendel aqui. Dessa vez nós vamos conversar com o nosso homem show, Valber Meirelles. Tudo bem, Valber? Primeiramente, muito boa noite. Uma alegria imensa estar Igualmente. aqui. Né? Lembrando que já trabalhamos juntos. Sim, né? sim. Na educação. Foi meu secretário. E é uma satisfação muito grande poder estar aqui. Proseando um pouco sobre a nossa vida, né? Dizem que falar da vida dos outros é fofoca, né? Mas falar da nossa própria vida não chega. Estamos liberados. Valber, muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui comigo. Uma alegria. Como você falou, nós trabalhamos juntos. Nossa, se a gente for começar a falar de data aqui de novo, o nosso último convidado... Pode falar. Não, vamos pular essa parte. Vamos pular. Os nossos convidados aqui, né, são todos conhecidos, são todos amigos, né? Eu fico muito lisonjeado pela presença sua, como dos outros colegas que aqui tiveram. O último convidado foi o Pedro, diretor do colégio Oscar Jerônimo. Ele me falou algo, eu fiquei até emocionado. Que quando ele que ele sempre teve um sonho de trabalhar com a educação pública, que a gente estava conversando nos bastidores antes aqui. Valber também é um grande entusiasta, um trabalhador na área de educação, né, lutando para trazer educação. E ele falou comigo que sempre quis entrar para a educação, que ele acreditava na educação pública, como você estava falando comigo, né, lá nos bastidores. E eu fui um funcionário na época da educação, onde nós trabalhamos. Participei da parte do concurso de 2012, da parte de convocação, e eu fui um dos que o convoquei para entrar na rede pública, para ser professor, e agora... O entrevistou. Que bacana. Cara, isso para mim... O mundo dá volta. Eu fiquei maravilhado, porque olha a história que eu, Wendel, né, já estou criando dentro de Itaperuna. Eu não sou nativo daqui, mas... Eu sempre comento, abrindo um parêntese aí, a fala de um grande mestre, professor Orr, né, que há pouco nos deixou. E o Orr é de uma inteligência absurda. O Orr ele tinha uma capacidade intelectual fantástica, um ser iluminado. E na medida que o Orr ia conversando com a gente, né, eu tive a oportunidade de trabalhar na faculdade com ele, né, fomos professores juntos. E na medida que ele ia conversando com a gente ia ficando pequenininho, falando assim, gente, eu não sei nada. E o Orr falava uma coisa muito interessante, onde eu queria chegar, que ele falava assim, infeliz do discípulo que não supera o mestre. Nossa. Então isso é muito importante, porque se não houver essa superação, não há evolução. Imagine se eu tenho um mestre que sabe X,
e todos os seus discípulos vão até ali e param. Vai ficar sempre até ali, os conhecimentos. Mas não, o discípulo tem que ultrapassar, e ultrapassar e ir muito adiante, e os outros chegando a ultrapassar esse que foi adiante, e assim os conhecimentos vão sendo produzidos, os conhecimentos vão sendo construídos, e a evolução, mais longe. E a evolução ela vai se concretizando. Sim, sim, a evolução se concretiza pelos conhecimentos. Não existe outra maneira de evoluir a não ser pelos caminhos do conhecimento, né? A filosofia mostra pra gente, né? É verdade, Tá é verdade. Então, então eu falo do Or com muito carinho, porque o Or era uma figura iluminada e ele colocou exatamente isso, né? Que, né, o discípulo ele tem que sempre superar o mestre. Infeliz dele se não superar. Então perceba que você, Pedro, né? Pedro. Ele passou ali pelas suas mãos, naquele momento, tal. Aí as coisas vão se cruzando lá na frente, vocês se encontram, né? Aí amanhã ele pode ser um doutor, sim, né? Doutorado, sim. Pós-doutorado, numa Sorbonne em Paris, quem sabe? Oh, né? Harvard. Por que não? Por que não, né? Por que não? E eu gostei demais, aí você tocou no assunto, né, de termos trabalhado né, um tempo lá atrás, e aí vem lembrando que como é gostoso a gente ir trilhando e construindo amizades. Com né? certeza. Você, na época, também me deu um espaço, e nós trabalhamos juntos na época com o Anderson, já teve aqui também no podcast. O Anderson é um cara muito bom, muito manso. Anderson, né? nossa. Ele tem um conhecimento bacana. Sim, ele já esteve aqui conosco, aqui no podcast também. Então, assim, para mim é prazeroso convidar. E, cara, você de prontidão, falando, Wendel, que dia que você grava? Eu tô gravando às terças ou quintas, eu tô aí. Eu te agradeço, assim, imensamente, entendeu? A sua agenda é gigante, o profissional que você é, tirar um tempinho para vir aqui bater um papo comigo. Nossa, mas tô feliz demais. Os amigos, assim, né? Amigo chamou, a gente vem. Tô feliz. A vida era tão breve e Vinícius falava assim, a vida é a arte do encontro apesar de tantos desencontros, né? Mas a gente tem que proporcionar esses momentos. E eu, por exemplo, eu sempre com um amigo chama, sempre com um colega chama, que eu tenho um tempinho, eu sempre estou à disposição para a gente conversar. Principalmente, a gente vai conversar sobre arte, sobre educação e cultura, podem me chamar que eu vou conversar. A gente aprende, ensina. E esse é o nosso grande ponto aqui do podcast. A nossa prosa. Valber, não tem como não falar de Valber, né? Conversar com Valber e não falar de música. Né? A gente estava conversando aqui ainda nos bastidores e já dava para fazer quase um podcast já antes, de novo. Eu vou começar a gravar agora, eu vou fazer um pré-podcast e o podcast. E você me falou que você tem alguns projetos que já estão em execução, principalmente na parte de educação, na arte, música, educação, não sei como é que eu posso falar isso, como é que isso está integrado. Mas infantil, não é isso? Isso, também. Como é que está funcionando esse processo, esse projeto? Pois é, hoje o Valber merece dividir em dois, vamos dizer assim, né? Eu tenho o meu show, que ele é um show, né, para adulto mesmo, né? Um público que gosta de uma boa música. Eu tenho aí 9 discos gravados, são 9 CDs gravados e lançados. Estou gravando o 10º disco, né? Muito bacana. Vai ficar pronto provavelmente daqui a 1 mês e meio. E já estaremos aí colocando no mercado. Aí não vamos colocar mais o CD, porque agora só para as plataformas, né? Nós já vamos lançar no Spotify, aquela coisa. Eu já tenho 5 CDs no Spotify. E por falar em CD, gente, eu ganhei, hein? Pode virar mania aí dos convidados, Um aí é o Desenvelhecendo, esse que tá esse aqui? Esse aí é o Evangelho dos Mitos. Isso, é o 8º. É o 8º, que é uma parceria muito bacana com um grande poeta chamado Vander Lourenço. Vander Lourenço não tô habituado a ganhar presença. Opa, consegui, ó. Esse é o Evangelho dos Mitos, é uma parceria com o Vander Lourenço. Eu musiquei os poemas dele. Nós fizemos uma parceria bem bacana. Fizemos 25 músicas em 8 meses, cara. Nossa, né? Máquina. Uma máquina. E fizemos 2 discos, a Arca dos Homens, que é um infanto juvenil, e fiz esse Evangelho dos Mitos. E esse outro, Desenvelhecendo,
Ó, As músicas são todas minhas, Mais esse é um que eu 100% ganhei, ó. Valber Meirelles. 100% autoral, né, Val? Bacana, esse é 100% autoral. Não, todos eles são autorais, Todos, né? Só que tem uns que é parceria, né? Que a gente forma umas parcerias. Os meus 6 primeiros discos, todos os 6 primeiros discos, só músicas minhas. Aí os amigos começaram assim, pô, cara, você não faz uma parceria com a gente, aquela coisa toda, você é muito egoísta. Eu falei, não, rapaz, porque a gente já escreve o poema, já faz a música. Pô, Vinícius de Moraes tinha parceiro, Toquinho, né? Todo mundo tem parceiro, Chico Buarque tem parceiro, Francis Haile, todo mundo tem parceiro, só você, cara. Aí eu fiquei com vergonha, falei, não, então tá bom. Aí abri concessão para alguns amigos, aí, rapaz, e você vestir o poema do outro é mais complicado que o seu. Entendi. Né? Quando você pega o seu poema e você está ali trabalhando a questão melódica, é uma coisa. Agora, quando você pega o sentimento do outro para poder colocar isso, né, dentro de uma linha melódica, é mais complicado. Mas isso deu certo, aí fiz o Evangelho dos Mitos e a Arca dos Homens, com o Wander Lourenço, e o último, que foi o Tons e Cantoria, que eu gravei com a Camerata, com o André Codesso. Espetacular, foram 19 canções minhas e também com alguns parceiros. Mas voltando à questão, então tem essa parte que é adulta, né? E também eu estou fazendo um showzinho infantil. Eu estarei no dia 7 de setembro em Muriaé, na exposição. Vai ter um espaço bacana lá, numa tenda bem bacana, com várias atividades. Eu estarei com um show infantil lá. Eu e a Princesinha Vitória, né, lançando 2 livros infantis. Um chamado O Reino Encantado da Princesinha Vitória, uma menininha de 9 aninhos que canta comigo, O Maior Barato. Que legal. O Maior Barato. E tem Era Uma Vez um Palhacinho. Então vai ser só repetindo. Então dia 7 de setembro, 7 de setembro, em Muriaé, Aham. estaremos apresentando, certo? Esses shows. Então eu vou tocar as 14 músicas dos 2 discos. São 14 canções que os livros têm. Ele é um livro musicado, mó barato. Sim. Né? Um tem 6 músicas, outro tem 8 músicas. Você vai lá no QR Code, faz a leitura, vai pro meu site, você abre lá, tem as musiquinhas que você ouve já direto no site. Aí, ó, tecnologia. Né? Tecnologia, como é que tá hoje? Olha só que legal, agora, cara. né? O webinário, né? Aquela coisa, Webinário, tá funcionando dessa forma. Então, assim, tá muito bacana, muito bacana, Legal. muito bacana. E a gente tem focado muito para as crianças, como estávamos conversando, exatamente porque as crianças hoje elas estão abandonadas. As músicas que estão sendo colocadas para essas crianças não são músicas próprias para as crianças. Nenhuma imagem criada, aí vem imaginação, nenhum texto que proporcione esse trabalhar o imaginário das crianças. Isso realmente, salvo se você pegar, ele está na escola, está lendo um livro, Chapeuzinho Vermelho, tal, aí você, tudo bem. Né? Aqueles livros de contos de fada, tudo bem. Só que a gente tem que entender que isso está muito pouco. A mídia, a televisão, ela não tem mostrado nada para as crianças, absolutamente nada. Então, é um caminho que a gente está trilhando para ver se a gente consegue chegar com a nossa mensagem, com a boa mensagem, né? São vários temas que eu trabalho o medo, eu trabalho a questão do bullying, eu trabalho do palhacinho, por exemplo, da amizade, do encontro, da alegria, né? Desse saudosismo que a gente quase não vê mais nos circos. O palhacinho, por exemplo, não vê mais o circo. Enfim, é um leque de possibilidades para a gente trabalhar esse universo infantil. Posso te pedir uma coisa? Ilustra pra gente. Pois é. Tem uma que é bacana, né? Eu vou contar só uma beiradinha. Lá no Reino Encantado da Princesinha Vitória, né, tem uma centopeia gigante, com centenas de pezinhos, patinhas. E ela invadiu o reino da princesinha. E todo mundo com medo, lá tinha uma rainha dos caracóis chamada Canopeia. E aquela coisa toda, e ela invadindo em direção ao castelo, todo mundo desesperado, ela vai invadir o castelo, porque sabe que a narrativa infantil, toda a narrativa você tem o bem e o mal. Sim. Né? Aquela construção, olha aquela coisa toda. Aí, na verdade, não era nada daquilo, a centopeia não era tão má
como se pensava, né? É aquela ideia, você imagina que seja uma coisa, mas não é. Às vezes você tira uma conclusão precipitada. Eu mostro isso no livro, porque nem sempre o que parece ser é. Aí, no final, fica assim, ó. Parecia um monstro com tantos pezinhos, desengonçada. Por isso se perdeu pelo caminho, ficando apavorada. Então foi encantada pela princesinha do reino encantado, que com os amiguinhos e a rainha Canopeia salvaram a centopeia. Parecia um monstro com tantos pezinhos, desengonçada. Por isso se perdeu pelo caminho, ficando apavorada. Então foi encontrada pela princesinha do reino encantado, que com os amiguinhos e a rainha Canopeia salvaram a centopeia. Luxo. Quer dizer, você trabalha esse imaginário, você trabalha... Muito gostoso. Né? Isso mostra que... Porque se você observar a centopeia, é um bichinho feio, né? Sim, tá na natureza, estranho. mas quando você olha esse bichinho feio, né? E parece um monstro, cheio de pezinho, mas na verdade não é, né? Então você às vezes vê que o diferente, ele não é mau. Na grande maioria não Tá são, certo? né? Então a gente começa a trabalhar isso com a criança, né? Você já ilustra isso com essas personagens. Ela fala, não, realmente, ela é até esquisitinha assim, mas é gente boa. Não é a aparência dela que vai definir, entendeu? Então a gente procura trabalhar essas questões, né? E a melodia, né, Valber, muito gostosa, né? É boa da gente... Eu escrevi isso na pandemia. Você sabe que a pandemia, e o povo sabe que está nos assistindo, sabe que foi um terror para o professor, por exemplo, que ficava... eu chegava a ficar 10 horas no computador, cara. 10 horas. Eu já tive um dia, porque assim, a gente está na nossa casa. Do outro lado está o aluno, atrás de uma tela. E essa tela está em casa, na casa dele. E às vezes aquele aluno que, né, naquele clima, meu Deus do céu, não tem aula, eu estou preso, e aí fica com preguiça, porque tudo isso chama para te desmotivar. Aí eu me recordo, rapaz, que um pai chegou em casa. Cadê as atividades? Não tinham feito as atividades. Ele ficou possesso. Ficou muito bravo. Rapaz, ele pegou o telefone e ligou para mim. Isso às 9 horas da noite, cara. Ele falou, mas professor, o senhor me desculpe ligar essa hora assim? Porque eu trabalho o dia inteiro. Nós estamos numa pandemia, mas eu tenho que trabalhar, senão eles não comem. Você abre a geladeira, está cheia, tem tudo para eles. Eu trabalho de noite, para não faltar nada. Assim, meu cara. E eles ficam em casa, não fazem nada. Eu chego em casa, não tem nada. Rapaz, ele estava tão bravo. E ele falou assim, eu vou apertar o pescoço. Eu falei assim, não, pai, vamos conversar. Vamos fazer o seguinte, então, olha só. Eu vou mandar atividade de novo pro senhor aí. Eu mando pro celular do senhor. O senhor pede, eu fiquei até meia-noite recebendo material desse aluno. Para evitar uma tragédia. Não, e o professor já participa do dia a dia do aluno. Nesse período da pandemia, parece que mesmo na distância, parece que eles entraram dentro da casa de vocês, né? Porque o outro professor, colega nosso, o Pierre também, Grande Pierre. Né? Gente boa, comentou para cá. O Pierre foi do Exército. Sim, é tenente. Eu fui da Marinha do Brasil. É mesmo? 4 anos da Marinha do Brasil. Nossa, que legal. O Pierre participa com a gente nos cursos aqui, é professor nosso aqui. Outro personagem que entrou no concurso de 2012, que também quase me fez chorar aqui, que falou, Wendel, eu não ia assumir o concurso, ele era do Rio na época, trabalhava numa empresa privada, e falou, não, mas o concurso, o valor não é legal. Eu falei, cara, vem, porque depois com o tempo a gente consegue melhorar, você vai vir para um lugar. E ele veio porque eu conversei com ele por telefone. Olha só que legal, mais um. E daí nós viramos amicíssimos assim, de fazer churrasco. Inclusive, se ele estiver nos assistindo, provavelmente, vai assistir. Ele marcou com a gente um churrasco na casa dele para inaugurar um espaçozinho que ele fez dele. lá. E você está devendo o churrasco, né? Ele falou que ia pagar.
Ele falou assim, vão vocês, que é por minha conta. Ó, Pierre, você tá enrolado agora. nós fomos pra... Não, mas há o quê? Uns 2 meses atrás nós marcamos lá na Chacrinha comigo. Ele é bom churrasqueiro, tomou conta da churrasqueira, falou, deixa comigo, diretor, papapá, pôs a carninha, trouxe um negocinho, papapá, levou. Aqui a prosa é boa, mas também tem gourmet, tá vendo? Não, cara, ele é fenomenal. E a partir daí a nossa amizade também se perdurou, se perdura até hoje. Um abração, Pierre. A gente se fala quase que eu tô. Inclusive, ele perguntou do Pedro também, que ele trabalha lá na escola com o Pedro. Como é que foi lá com o Pedro? E ele sempre assiste, tá? Os podcasts, ele faz comentário. Comenta pra gente aí também, Pierre. Vou ver seu comentário aqui, tá? Detalhe, ele não é Pierre Cardin, não, mas é um senhor Pierre. É um senhor Pierre. Gente, olha, de finíssima, de última geração. Gosto mais dele. Abração de novo, Pierre. Igualmente. Tá? Falar nisso, Pierre, ó. Aula sábado, tá? Do Bombeiro Mirim contigo, tá? Eu tô esperando você vir aqui, hein? Então, Valber, isso é muito legal. Aí você tem esses 2 projetos, que é a Princesinha, o Reino Encantado da Princesa, e mais o do Palhacinho, que era uma vez o Palhacinho, que são 8 músicas no projeto. Então são músicas que eu falo da amizade, né? Tem uma que é muito bacana, só um pedacinho, ó. Como é bom ter um amigo pra caminhar com a gente, tá vendo? Um amigo companheiro que abraça a nossa gente, tá? E que por todos os caminhos não nos deixa fraquejar. E se vem uma dor intensa, tem palavras pra animar, tá vendo? Olha aí. Amigo é amigo em qualquer lugar, é um abrigo a nos aninhar. Amigo é amigo, mora no coração, por isso eu te dedico essa canção. Então, assim, é um homem show. Porque você vê a importância de uma boa temática para você construir uma identidade na criança, e que está faltando. Você cantando aí, eu lembrei, ó, aí veio de novo o Pierre e outros colegas que são amigos. Olha como é que você fala na letra aí. Porque quando a gente está numa situação ruim, tem palavras boas para nos alegrar, para nos elevar, para nos transformar. Então não é música só para criança, tá vendo? Serve para os adultos também. Para mim, já me identifiquei. Eu sou a eterna criança, não tem jeito, Valber, não tem jeito. Mas vamos lá. Aí o projeto que você, principalmente agora mais próximo, vai estar em Muriaé. Isso. Transformando o livro em música show, cantada, né? Porque, na verdade, o livro, né? Ele é, claro, o livro é texto, né? Sim. E eu insiro, né? Há uma inserção das músicas em várias partes do livro. Aí, ali na convivência das personagens, no encontro das personagens. Certo. Né? E tem uma coisa interessante, tem essa princesinha Vitória, ela mora, né, assim, atrás do meu prédio, tá? A gente mora, quer dizer, hoje, por exemplo, a minha cozinha praticamente está quase dentro do apartamento dela. E naquela pandemia, ela tinha 6 aninhos, e às vezes eu descia e tal, né, ia ali na frente, tudo vazio, a criançada chegava um pouco também na frente de casa, que não ficava totalmente... Não tem como ficar preso. Aí ela virava e falava assim, ô Tivalber, me chama Tivalber, olha só, eu bem tenho um peixinho. É mesmo? Ele chama Salgadinho. Salgadinho, mas por que Salgadinho? Não, onde é Salgadinho e tal? Não, tipo, porque... mas tal. Aí depois ela falou, um dia ela encontrei com ela com a sacolinha, tinha uma lesminha dentro da sacolinha. Uma lesminha, aquele caramujinho e tal. Eu falei assim, mas olha só, você não pode ficar com isso não, isso tá doença e tal. Não, isso aqui é a canopeia. 6 aninhos. Mas onde você ouviu falar canopeia? Aula tudo virtual. A sua professora falou, onde você assistiu? Eu fiz isso, não consegui tirar dela. Não. Ela ouviu aqui de algum local. Aí eu comecei a pesquisar se existia alguma personagem, busquei na internet, eu não achei nada sobre que canopeia é uma constelação e tal. Aí eu não achei, mas o engraçado é isso, né? Que ela criou esse personagem. Um dia ela falou assim, ô, Tivalber, tem bem um galo, chama Neville. Criança, 6 aninhos. Aí o que eu fiz? 10 horas no computador, aí eu pegava, passava as atividades para os alunos e ficava ali.
Aí eu comecei a violão, aí eu escrevi 2 livros, pra você ter ideia, e fiz 14 músicas nesse espaço de tempo de pandemia. Mas essa menina foi uma fonte de inspiração ela assim, foi o quê, né? Tremenda, né? Ó, tem um peixinho que se chama Salgadinho, tem um peixinho que se chama Salgadinho, e ele é meu amiguinho, e ele é meu amiguinho, e ele nada, 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 nada sem parar, e todo dia, o dia todo, ele só faz é nadar. Ele só faz é nadar. Tem um peixinho que se chama Salgadinho. Tem um peixinho que se chama Salgadinho. E ele é meu amiguinho. E ele é meu amiguinho. E ele nada, 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 nada sem parar. E todo dia, o dia todo, ele só faz é nadar. Ele só faz é nadar. Ele só faz é nadar. O que a pandemia e uma vizinha faz com o camarada, né? Olha só que luxo. Aliás, um beijão pra princesinha Vitória, né? Olha só que fonte de inspiração. E canta dirigindo, né? Ela canta também? Bom, a gente está brincando, falando né, da menina, de coisas, mas na verdade isso tudo nasceu por conta da sua musicalidade, da sua sensibilidade musical, de né, perceber os personagens, isso na mão de uma outra pessoa, ia passar desapercebido e, né? Eu só criei aí eu criei um reino encantado para ela. E coloquei esse personagem desse reino encantado, construí a história com a maioria dos personagens dela. Ele só criou né? Tipo um musical dentro de um livro que hoje agora já fez até conexão com QR Code, só isso, mais nada, né? Criou dezenas de personagens, temas, melodia, nada, só tranquilo. Bobagem. Modesto demais, né? Mas isso é por conta né, desse poderio que você tem, tanto poético, né, quanto musical, para criar isso. Para mim, eu sou um cara muito das exatas. Isso para mim é um mundo muito fora da minha realidade. Eu também sou. A minha primeira formação ela é exata. Eu sou técnico em contabilidade. Eu fiz curso de matemática financeira, cálculos comerciais, balanceio comercial, tudo que você pensar em termos de contabilidade naquela época eu fiz. Esse trem, tudo que você possa imaginar, né? Eu já resolvi problemas matemáticos dormindo. Eu estudava no Rio de Janeiro, no GPI, e morava na Rua da Alfândega. E eu estudava, rapaz, aí eu debrucei em cima de um problema difícil. Rapaz, horas em cima daquilo e nada. Cansei e dormi em cima do livro. Não é que eu sonhei e resolvi o trem. Dormindo. Olha que doideira, cara. Eu lembro. Gente, dormindo a mente não parou. Eu também tenho alguns problemas que eu só consigo depois que eu me desconecto. Entendeu? Também. Pois é, mas aqui ficou na mente, eu acabei resolvendo o problema dormindo. Falou, que doideira. Então assim, aí quando eu retornei, que eu fiquei 4 anos na Marinha de Guerra, e servi em São Pedro da Aldeia, depois fui para o Rio, voltei para São Pedro, depois voltei para o Rio, servi no Dique Flutuante Afonso Pena, que era um navio de apoio logístico muito bacana. Legal. Né? Aí na Marinha eu aprendi a tocar o meu violãozinho com o meu amigo Vander Veiga da Silva. Tá morando aqui, ó, perto da gente aqui? Tá, Cardoso Moreira. Cardoso, do ladinho. Né? Ele é reformado da Marinha, ele seguiu carreira, eu fiquei 4 anos e ele ficou 30, né? 30, quase 30 anos. Então ele reformou, tá aqui pertinho, tá num cantinho ali, quietinha. A mãe dele mora mais pro interior, né? Lá de Cardoso. Mas enfim, aprendi a tocar meu violãozinho, aquela coisa toda. E a gente vai aos poucos desenvolvendo, aquela coisa toda. E né, aí aprendi a tocar meu violãozinho, daí comecei a construir algumas coisinhas. Aí eu resolvi dar baixo e vir embora. Quando eu vim embora, eu falei assim, eu vou fazer matemática, porque eu sou bom de matemática. O homem do cálculo. Né? Na época, pra você ter ideia, quando eu era aluno do Rotary, eu fui escolhido como foram 2 melhores alunos escolhidos. Eu e o Henrique Vinícius, que hoje trabalha na Caixa Econômica Federal. Nós fomos escolhidos como os 2 melhores alunos da escola para fazer uma entrevista no Banco do Brasil na época. Nossa, que legal. Naquela época. Ó, né?
Rapaz, eu escrevi os meus poeminhas já, tal. Eu pensei, quer saber uma coisa? Vou fazer matemática, não, vou fazer letras para aprimorar o meu portuga. E, rapaz, olha, aprimorei. Aí foram muitas leituras, muito contato com... Várias literaturas diferenciadas. Aí, de repente, veio aquela ideia da construção da Academia Itaperunense de Letras. Aí, com vários amigos, nós fizemos várias reuniões. Dona Flora, né, que há pouco nos deixou, o Beto Carpe, Laércio, né, uma galera muito boa, Dadinho na época. São 40, não dá para falar todo mundo aqui, senão vai ficar então, chateado. assim, então grandes amigos, o próprio Borracha. Então, assim, juntamos aquela galera toda e criamos em 91 a Academia Itaperunense de Letras e demos posse em 92. Né, fui presidente no período de 2004 2006 e hoje eu sou o atual presidente. Né? Estou como presidente, no final do ano eu passo o comando. Né, para período de quê? Um ano? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Fechar o meu... Eu fiquei a pandemia toda, vou completar 4 anos, né, na presidência. E a pandemia ela foi muito ruim, que ela prejudicou muita gente. Né? Machucou muito. Mas conseguimos fazer isso aqui, a tecnologia ajudou demais. Sim. Fizemos as nossas transmissões com 2, 3 pessoas só. E isso foi assim, a salvação da lavoura. Alguns profissionais, principalmente na área de educação, os professores não eram tão, né, próximos à tecnologia nesse nível, né? Era um quebra-galho e tiveram que virar tecnológicos. Tivemos que aprender muita coisa. Do dia tivemos de aprender muita coisa. Da noite para o dia, do dia para a noite, na correria. Né? Eu particularmente, eu não gosto de nada virtual. Eu ficar olhando ali, não gosto. Eu gosto muito do livro, eu gosto do violão. É tanto que eu não gosto desses ritmos eletrônicos. Sim. O ritmo eletrônico, ele não tem harmonia. É aquela coisa... Aquilo me irrita, rapaz. Né? Porque a música, ela precisa de ter um... Né? Precisa do toque, precisa, né, do espaço, precisa... Né, do apuro. Aí quando você vê aquele negócio, né, aquilo vai, né, enervando a gente, deixando a gente meio nervoso, como ditado, no bom sentido. Então é muito complicado. Então eu prefiro essa coisa. Mas fui estudar letras e virei esse poeta que você está vendo hoje aí. Né? Valber, eu aqui sou a ponte dos nossos internautas ali com os convidados. Eu também não tenho muito conhecimento nessa área. Vou aproveitar, já que você falou da Academia de Letras, a gente ouve muito, né? Vê em TV, nas mídias. Aproveitar a oportunidade de você estar aqui comigo. Todos os convidados aqui sempre tem, né, alguns temas que eu tenho uma certa ignorância no assunto, falta de conhecimento nesse assunto. Principalmente esse da Academia de Letras. Me explica melhor como que funciona isso. Como que é a entrada, como é que lá dentro, porque o pessoal tem muito assim, maçonaria, né? Como é que funciona lá dentro? A Academia de Letras também, como é que funciona lá dentro? Pois é, na verdade somos 40 membros, né? A Academia ela foi criada em 91, a posse em 92, completamos 32 anos agora, né? Formado por 40 membros. A nossa academia ela tem um diferencial, porque cada cadeira tem 2 patronos, um patrono em nível nacional e um patrono, né, em nível regional. Patrono? O que é patrono? É o que nomeia a cadeira, que nomeia a cadeira. Por exemplo, eu tenho a cadeira, a minha, nacional, Castro Alves. Eu sento na cadeira de Castro Alves, com o nome Castro Alves. Certo. Né? E aqui, João Carneiro Ribeiro. João Carneiro Ribeiro foi um grande educador, um poeta fantástico, que deu aula no 10 de maio. Legal. Escritor, o cara tem uma história muito bacana. Então, nós colocamos em cada cadeira 2 personalidades, né? Uma em nível nacional, porque é o de costume, a Academia Brasileira. Qualquer academia tem um patrono. Um patrono. A cadeira tem um nome. Certo. E em nível regional, nós fizemos uma grande pesquisa, e colocamos para cada uma das cadeiras também um patrono regional. Certo. Tá certo? Aqui o que a academia faz? A importância dela é trabalhar a literatura regional, valorização da leitura,
A criação, evidentemente, dessa literatura, né, para que a gente possa refletir na sociedade. A gente tem um projeto chamado Academia Vai à Escola, né, que a gente leva até as escolas concurso de poesia, redação, fizemos muito isso, tá certo? Muita coisa. Participamos, por exemplo, recentemente nós tivemos o concurso da prefeitura, aquela coisa toda, tal. A academia foi lá, participamos juntamente lá com a entrega das premiações, eu toquei no evento, representando a academia. Então tem todo esse histórico de trabalhar a literatura e colocar e valorizar a nossa literatura local. Né? Aí a gente se reúne, discute, aí tem publicação dos nossos jornaizinhos, então Voo da Gás, que a gente publica o jornal, normalmente são 2 a 3 por ano, a gente, para divulgar também as nossas obras, a gente tem uma antologia, né? Normalmente 2 em 2 anos a gente publica a antologia com os poemas dos nossos pares, e isso é divulgado, fazemos o lançamento, é bem bacana, então, e assim, e temos como membros, por exemplo, professores, jornalistas, né? Temos advogados, temos médico, e que é poeta, né? E recentemente, a entrada, recentemente nós colocamos o edital, né? Publicamos o edital e com 4 cadeiras vagas, que eram da Dona Flora, do Aquiles, da Jaci Pavan e de um membro chamado Elias Viajante. O Elias, ele simplesmente desapareceu há muitos e muitos anos, tem uns 25 anos que não dá notícia. Procuramos saber aquela coisa toda, não sabemos o paradeiro dele, nunca mais apareceu, sumiu. E então nós criamos uma vamos dizer assim, tipo uma comenda, vamos dizer assim. Entendi. Né? Ele saiu da cadeira, abriu o espaço e ele foi para uma galeria de honra de fundador. Então ele é um membro honorário fundador. E abrimos 4 vagas. Fizemos como se fosse um concurso, as pessoas se inscreveram, mandaram os seus materiais. Olha que interessante. Né? O material foi avaliado do ponto de vista técnico, poético, da pureza. Também os escritores eles são avaliados dentro de uma perspectiva, o que ele representa para a sociedade, isso é muito importante, claro, você sabe. Claro. Então, o que nós fizemos? Fizemos a eleição e 4 membros foram eleitos. Um é o Nino Belliene, muito bom. Nino. Abração para o Nino. Grande comunicador, né? Fantástico. O outro é o André Codesso, que é uma sumidade, é um extraordinário poeta. As pessoas só veem ele como maestro, músico. Não, o André é um espetacular poeta. Né? E o Nino é um espetacular poeta também. O Nino, sim. Aí temos a Lúcia Spadaroto, que é professora, é trovadora também, de uma competência incrível, né? E o Guilherme Carvalhal, é um romancista extraordinário. O Guilherme é advogado? Não, né? O Guilherme Rapaz, me fugiu aqui a profissão dele. Né? O Guilherme é fantástico. Né? Tem uma escrita fabulosa. O cara é muito bom. Então, nós recebemos 4 grandes membros. E eles tomaram posse dia 6 de outubro, na Unimed. Né? Vamos dar posse a esses 6 membros numa festa bacana. Eles serão empossados. Serão empossados? Dia 6. No próximo, em outubro dia agora? 6 de outubro, É que tem todo um protocolo. Tem todo um processo. Aí tem que organizar, tem todo um ritual. É bem bacana, todo um rito até chegar lá. É legal, interessante. Isso acontece em todas as academias? De um modo geral, esse rito é seguido assim,
tem que tradicionalmente a feito. pessoa tem que se preparar para aquilo. Uhum. Então ele tem que preparar discurso. Entendi. Aí a academia vai falar sobre a vida dele. Aí tem a questão dos locais, onde vai ser, como vai ser. Aí a gente prepara um momento de arte. Aí esse momento de arte, né, tem que ser preparado com tranquilidade, adequado ao evento. Então tudo isso é muito importante, cara. Muito importante. É legal, muito legal. Eu para mim era totalmente desconhecido. Já comecei a aprender sobre a Academia de Letras agora aqui com o Valber. E também tem a UBT, né? Que é a União Brasileira de Trovadores, que é a Luciana Peçanha. Uhum. Ela é a presidente e está fazendo um trabalho bacana também, Juvem Trova. Recentemente também, em concurso na prefeitura, os alunos foram premiados, né? Bem bacana, porque a trova é diferente. A trova é uma quadra, é um poeminha, é um poema. E esse poema, ele, claro, formado por 4 versos, e cada verso tem que ter 7 sílabas. Ou seja, em redondilha maior. Então você rima a primeira com a terceira, a segunda com a quarta. Ih, peraí, vamos lá, calma, vamos lá. Então, poema diferente de trova. Não, a trova é um poema. É um poema. É um poema. Ah, tá. Existe a forma. É um poema. Esse poema, que na verdade é uma quadra. Uma quadra. É um quarteto, uma quadra. A gente tem que chamar porque é um poema. Só que tem que ter sentido completo. Você em 4 versos tem que dizer tudo. Ele tem que ter 7 sílabas cada verso. Certo. Tá certo? Tem que ter... O primeiro verso tem que rimar com o terceiro e o segundo rimar com o quarto. Senão não é trova, vira só quadra. Vira só quadra. Então trova... Eu tenho 6 sílabas, não é trova, é quadra. Isso. O trova então tem que ter regrinha, tem que ser 7. Isso. E o segundo com o quarto... E o primeiro com o terceiro. Nós temos que entender o seguinte, a lógica é muito simples. Toda trova é uma quadra. E nem toda quadra... É uma trova. Solta uma trova pra gente aí. Rapaz, tem uma porção aqui. Peguei ele no pulo. Tem aqui no meu Insta aqui, eu vou publicando muita coisa. Pra você ter uma ideia... Vamos, olha só, eu bati uma foto da minha sanfona. É minha sanfona. Nossa, minha bonita, sanfona, né? e um violão. Bonito, sanfona, não dá pra vocês verem, não. Porque, tá. Tá longe. Aí eu virei e coloquei. Mas tá no seu Instagram? Tá. Como é que é o seu Instagram? @Valber Meirelles. Vou colocar na descrição também aqui. Vai bombar de gente lá. Todo mundo que clicar, você aceita? Aceita, tranquilo. Luxo. Tá assim, a sanfona e o violão esperando o cantador pra baterem um bolão nos palcos findando a dor. Sentido completo, né? Aí você tem, por exemplo, né? A música vem e toca bem lá no fundo do ser, só pro vento soa a taboca harmonizando o viver. Aí você coloca assim: quando enfim dois trovadores se encontram para uma prosa, parecem sábios doutores adjetivando a rosa. Aí tem... Ih, tá penca. Por exemplo, nasci com a poesia que me fez semeador. Plantei sonhos noite e dia e germinou um trovador. Aí, ó. Terceiro são 4 versos. E todos eles têm que ser em redondilha maior, que são 7 sílabas. Correto? E sentido completo. Eu falei uma historinha em 4 versos. E como você tinha dito lá atrás também, início, meio e fim. Ela tem que ter uma sequência. Senão não deixa de ser. Uma trova passa a ser só uma quadra. Né? Porque que acontece? Uma coisa é o texto. O texto é o poema. Eu tenho um texto em prosa e eu tenho aqueles textos que são em versos. Esses textos em verso, eles chamam poema. O poema aí tem alguns nomes específicos. Por exemplo, eu tenho aquele poema que tem 4 versos numa estrofe, depois mais 4 versos, depois mais 3. Ele chama de 2 quartetos e 2 tercetos. Isso é um soneto. O que é um soneto? Soneto é aquela construção formal, é aquele poema formado por 2 tercetos, não, 2 quartetos e 2 tercetos. 4-4-3-3. 4-4-3-3. Entendeu? Essa forma dá-se o nome de soneto. Soneto. É um poema. Muito legal.
Então, olha só. E como é que você foi introduzido? Por quem te introduziu? Como é que você foi para esse lado poético? O poema entrou como? Começou como? Pois é, eu lembro que numa das minhas aulas, lá no Colégio Rotary, na Escola Rotary ainda, a professora Dulce Pontes, doutora, ela era bem jovenzinha ainda, né? Ela continua pequenininha, né? Era uma gracinha, Dulcinha. Então ela era minha professora. Uma jovem senhora, mas. Então a Dulcinha, ela é minha confreira lá na academia. Ela também faz parte da Academia Itaperuna de Letras, né? Então eu lembro que o meu primeiro poema foi na aula dela. Sério? Na aula da Dulcinha. Né? Aí daí pra cá, gostava de pegar uns pensamentos, aí escrevia outros, né? Aí quando eu fui pra Marinha de Guerra, ficava lá na base da Naval São Pedro Aldeia, sem fazer nada às vezes, dia lá, final de semana inteiro, sem fazer nada, porque você não está de serviço, você está à toa. Aí você ficava lá, aí eu ficava lá esboçando, escrevendo, eu tinha um dicionário, ficava olhando as palavras no dicionário, pô, isso que é legal, escrevia difícil, rapaz, ia montando aquelas coisas todas, aí você vai aprimorando. Né? E aí o gosto da poesia, o poema foi dessa forma. Porque o poema já está na gente, né? Aliás, a poesia já está na gente. Né? Nasceu com a gente. E apesar de matemático, né? De cálculos, né? matemática financeira, eu também fiz curso de contabilidade, também sou contador. Mas eu acho que a contabilidade ela deveria ser só débito e crédito, mais nada. Eles criam muita confusão. Ativo, passivo e circulante. É tanta confusão que eles criam para complicar os trem. E a vida é tão breve, deveria viver mais e descomplicar esse trem. Imaginando esse homem vendo essas coisas aqui, tentando criar poemas com ativo, passivo. Tá bobagem. Não, porque eles arrumam tanta confusão, eles complicam tanto a vida para viver tão pouco. É verdade. Deixa essa complicação de lado, vamos viver, vamos cantar, É claro que a gente precisa da contabilidade, claro. Sim. Mas as coisas não precisavam ser tão complexas. Pô, você tem uma engrenagem fiscal no país que ela é um absurdo. Sim. É uma confusão danada. E tem hora que o próprio contador, ele nem sabe para onde que ele vai. Ele se perde às vezes. Então, muitas vezes ele se perde. Então, assim, o bom mesmo é a poesia. O resto, bobagem. O resto é poesia e música, o resto. Valber, e você me falou que fez uma turnê agora já mais adulto, né? Essa parte musical sua, que eu já te conheço de muito tempo, essa parte infantil eu descobri hoje, né? Mas ela é antiga, por exemplo, em 2010 eu gravei Nutricionista Amiguinho. Né? Gravei Nutricionista Amiguinho, inclusive um CD fantástico, são 12 músicas que eu fiz com o intuito de educação nutricional. Tá certo? De educação nutricional. Para quem não sabe, né? Foi o primeiro projeto no Brasil. Olha. Com aquela envergadura. Naquele momento, um trabalho exclusivamente voltado para aquilo. E detalhe, trabalho acadêmico. Foi acadêmico. Né? Foi todo construído na faculdade. Então, é tanto que o MEC me chamou para ir à faculdade. Vem cá, conversa com a gente aqui, que isso é fantástico, isso é inédito, né? E o projeto foi, né, esparramado para todo lado, aí foi para o Mato Grosso, foi para a região do Centro-Oeste, foi para o sul do país, chegou a Cuiabá, né, chegou a Curitiba, aquela coisa toda. Muito bacana, muito bacana. E a gente fica feliz. Nossa, e a gente também, né, itaperunense que sou agora, nós ficamos felizes também de ter o nosso representante em tantos lugares. E você tem alguma coisa que você se recorda desse projeto? Não, desse projeto não. É muito tempo, né? Foram 12 músicas que eu compus na época, né? E aí Mas você tem desde 2012 que eu fiquei 2 anos trabalhando isso. Né? Quer dizer, tem 11 anos que eu não boto a mão. Tem tempo, né? Muita coisa. Esse projeto eu não lembro mais não. E essa parte, como você falou, já que infantil, eu desconhecia, né? Você já vem contigo, já está na veia há mais tempo. Agora, a parte artística adulta, não sei se eu posso falar aqui, mas eu não consigo ouvir as suas músicas e não sentir referência
com grandes cantores que eu gosto demais, principalmente como Zé Ramalho. Eu ouvi músicas suas, não sei se a gente, né, quando a gente ainda tinha lá esse contato com a educação, em encontros, mas a sua voz para mim é muito parecida. Quando você canta, eu lembro. Eu falei, cara. O pessoal faz uma comparação, mas deixa eu explicar. Nós temos Zé Ramalho aqui, nosso. Mas deixa eu explicar uma coisa para você. O Zé Ramalho, qual é o grande detalhe? A gente tem faixas tímbricas. Certo. O que acontece? A minha voz, se você comparar com a voz do Zé, a voz dele é muito mais cavernosa que a minha. A voz do Zé Ramalho é um pouco mais grave que a minha também. Mas a nossa frequência ela é muito próxima. Então, isso para você que tem sensibilidade para música, você consegue, né, sentir tudo isso que você está falando. O sotaque do Zé é um sotaque nordestino. O sotaque de Valber Meirelles é mineiro. Ah, sim. Até porque nós aqui somos capineiros. Nós somos capineiros porque porque somos capineiros. Nós estamos a 0 quilômetro das Minas Gerais. Estamos apenas 11 quilômetros do Espírito Santo. Perceba, nós estamos a 0 quilômetro das Minas Gerais e a 11 quilômetros do Espírito Santo, do ponto de vista do limite de municípios. Limite. O Itaperuna, o município, faz limite com Eugenópolis e Patrocínio. Sim, é verdade. Tá certo? E divisa. Então 0 quilômetro. Se mamãe tivesse espirrado, eu teria nascido em Minas. Tá certo? Mas estamos estamos apenas 11 quilômetros do Espírito Santo. Né? Na década de 30, nós não estaríamos a quilômetro nenhum, porque nós estaríamos a 0 quilômetro das Minas Gerais e também a 0 quilômetros do Espírito Santo, porque Bom Jesus pertencia a Itaperuna. Era um distrito de Itaperuna. Verdade, tá certo? Verdade. Correto? Se você ver ali no limite de Bom Jesus e Itaperuna, eu já botei lá 11 quilômetros certinho até atravessar a ponte. Ali Bom Jesus. Atravessou a ponte, você está no. Então eu falo que nós somos capineiros. O que é capineiro? Mistura de capixaba com mineiro. Exemplo prático, né? A nossa classe média, né? Média, de um modo geral, todos têm uma casinha no Espírito Santo. Ou Iriri, ou Piúma, ou Guarapari. Aliás, quando a gente vai para Guarapari, só vem Itaperunense. Vou esconder, vou sair um dia para descansar de Itaperuna, vocês barram todo mundo lá. Guarapari, Piúma. Tem prédio inteiro lá, só Itaperunense. Então, assim... Vou guardar essa capineiro. Tanto quando a gente vai para o Rio de Janeiro, eles pensam, você é mineiro? Não, eu sou daqui, Pádua, Santo Antônio de Pádua. Não, eu sei, eu tô falando, quando a gente vai para o Rio de Janeiro... Ah, sim! Eles falam, você é mineiro? Sim, porque a nossa fala, ela é mineira. Sim. É mineira. Sim. Entendeu? Então, se você comparar Zé Ramalho com o Valmer, é diferente, né? Zé Ramalho tem um sotaque nordestino e Valmer tem um sotaque mineiro. Eu sou mais Valber Meirelles, né? Eu prefiro. Aí tem um exemplo que eu botei assim, que eu fiz, ó, que é assim, ó. Plantei um pé de sonho lá na roça, deu-se, foi flor de ilusão, morena tão cestrosa, atrás suou meu coração. Plantei um pé de sonho lá na roça, deu-se, foi flor de ilusão, morena tão cestrosa, atrás suou meu coração. Fui com matula e coragem viver noutro lugar, mas a saudade da roça semeou-se em meu penar. Dei com formosa cabocla lá pras beiras do sertão, afagou foi minha tristeza em rede de algodão. Vai se findando a moda, viola se amofina,
Morena, vou-me embora por uma réstia de sina. Vai se findando a moda, viola se amofina. Morena, vou-me embora por uma réstia de sina. Muito bom, Val. Muito Flor bom. de Ilusão, Valber Meirelles e Vander Lourenço. Esse tá em qual esse? Tá nesse disquinho aí, ó. Oito? É, Flor de Ilusão. Flor de Ilusão, a Isso é quinta bonito. faixa. Isso é bonito. É, muito gostoso, Val. Muito gostoso mesmo. Essa canção é muito legal. Então assim, perceba que o nosso ataque é mineiro. Eu sou capineiro, noroeste flamenguista. Nossa, é uma mistura de cultura. Não, perceba bem. As pessoas têm mania, desculpe o povo, as pessoas têm mania de falar assim, eu sou do noroeste fluminense. Eu não sou. Eu sou do noroeste flamenguista. Não vou falar nada, porque ele já me viu tomando café mais cedo, ele já mexeu comigo, porque na minha caneca não tinha o escudo do Flamengo. Mas também não vou nem falar qual time, porque o pessoal já me sacaneou bastante, já me e assim, ruim pra caramba. Qual o grande barato? Como nós estamos muito longe do Rio, Sim. 350 quilômetros quase, e nós temos uma tendência muito maior, quem faz o regional, né? Quem faz o regional, para as Minas Gerais, a minha música ela entra muito mais em Minas do que permanece aqui no Rio. É verdade. Então, por exemplo, eu toquei recentemente em Boa Família, que é onde tem a maior viola caipira do mundo. Lá o Gilson, daquela música, né? Quase lá. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente, lembra dela? Aham, claro. Então, o Gilson, fantástico, né? E ele tem esse espaço lá que é maravilhoso, juntamente com a Giane Carla, que é uma grande radialista. Então, assim, é muito bacana o espaço. Aí eu fiz um showzaço lá, muito legal. Fiquei uns 4 dias lá, cara. Que bom. Aniversário da viola. Aham. Depois eu toquei em Juiz de Fora, Aham. né, num evento bacana de 57 anos de um grupo teatral. Na sexta-feira agora eu estive em Piacatuba, participando do Festival de Viola, 18º Festival de Viola, o maior barato, né? Gente do Brasil inteiro estava lá. Então assim, as Minas Gerais hoje virou o meu berço, porque é onde a briga acolhe melhor as minhas canções. Entendi. Né? Eles são mais regionais e a gente sabe, a gente tem que falar a verdade, né? Não tem? O Rio, por exemplo, hoje ele absorve o funk, que é o carro-chefe, absorve, né, um pouco do pagode. A gente fica muito feliz com o Miguelzinho, Miguelzinho, da Peronense aí, tá? Isso, bacana, a gente fica muito feliz, muito bom, talentoso, canta direitinho, sim, toca muito bem. Sim. E tem assim, né, a Elo já está patrocinando o Miguelzinho, isso é muito bacana, a gente fica muito feliz, né, dessa oportunidade que ele está tendo, numa área que ela estava um pouco fraquejada, né? Mas o Rio de Janeiro, capital, ainda você tem, né, os pagodes, os fundos de quintal, aquela coisa toda. E no mais a gente tem o sertanejo, que não é sertanejo, mas temos aí esse que tem um nome de sertanejo que não é, que aí se divide em sofrência, em universitário, aí tem outros termos que eles falam, a rocha, tem outro termo também, tá? Enfim, são várias batidas, assim, um pouco diferentes, uma coisa que diferencia da outra, mas que fala que é tudo sertanejo, que não são sertanejos. Eu também concordo, né? Eu sou mais da antiga. Isso, por exemplo, né, o que acontece? Está disseminado pelo Estado e você observa que praticamente em 98% dos municípios que fizeram festa, praticamente 95% das atrações são
sertanejos. É. Então fica aquela coisa meio que monopolizada, né? Mas a gente... Alguns eventos também estão tendo desse pessoal que você falou, é funk, e uma funcionária minha falou que acho que foi final de semana passado, quinta ou sexta, negócio de cabelinho. Eu nunca ouvi, eu não sabia, eu fui perguntar, você vai no show de quem? Do Cabelinho. Eu fui perguntar o que era, aí não é funk também não, é uma vertente aí de não é funk, mas também não é rap, e entendeu? Rapaz, eu passo vergonha. Eu não sei, juro que eu não sabia. Eu passo vergonha porque se eu estiver num grande local e aparecerem esses artistas, eu não faço a menor ideia de quem são. Eu posso cruzar com todas essas sertanejas. Celebridades. Não, sertanejas. Elas vão passar por mim, eu não vou... Se a Anitta passar por mim, se Ludmilla passar por mim, eu não vou conhecer. Eu olhar assim, posso até de repente... Mas assim... Né? Se não tiver qualquer book em volta... eu só conheço as duplas mais antigas. Se eu encontrar com o Leonardo, eu sei que é ele. Se eu encontrar com o Chitãozinho, eu vou saber quem são eles, claro. Né? A dupla tem aqueles dois mais fortes, é o Menotti e Fabiano. Também vou saber quem. Sim. Fora o Vitor e Léo, que acabou e tal. Mas fora isso, conheço mais ninguém, cara. Essa geração de hoje, se eu encontrar com Ricardo, como é que é? Lima. Gustavo Lima. Se eu encontrar com esse Luan Santana, eu posso encontrar com ele aqui embaixo. Eu não faço a menor ideia quem seja. Não, e estão tão mudados do que era. Eu sei, me desculpa, mas porque a gente eu não assisto o vídeo, eu não aguento o vídeo. Eles têm mudado pela mesmice. fisicamente. A mesmice, ela me incomoda. Por exemplo, eu adoro um pagodinho. Rapaz, tem uns pagodinhos antigos que são sensacionais. Adoro um pagodinho. Eu até tentei tocar uns pagodinhos, mas aí o professor Paulinho Cardoso, meu querido, falou assim, Valdo, acho que é melhor você ficar com o seu MPB mesmo. Eu cheguei a estudar um pagodinho com ele, né? Eu lembro que, sabe, não tem pegada. Aí dá. Vou nem tentar. Isso é bonitinho. Só o tantarana. Eu nem lembro a letra mais. Foi o único pagode que eu aprendi. Mas eu sou empenado. Não tem aquela coisa empenada? O meu saudoso pai, ele fala assim, poxa, Valdo, faz um sambinha, cara. Papai gosta, faz um sambinha. Eu falei, papai, mas o samba sai quadrado. O samba sai empenado, sai torto. Aí eu começo, daqui a pouquinho tá torto, não adianta. Entendi. Quando a gente não nasce pra coisa... Tá. Mas eu adoro um bom pagodinho, cara. Eu gosto. Tem uns pagodinhos antigos, cara. Pô, que são sensacionais. Mas eu ouço meia hora e acabou. Porque é a mesma coisa. Entendeu? Você pega uma linha do forró, né? Tem uns forrozinhos pé de serra que são sensacionais. Você pega um Luiz Gonzaga... Rapaz, Luiz Gonzaga, cara, sensacional. Delícia. Espetacular. Mas qual o grande problema? Aí quando você vai pra linhagem hoje aqui, às vezes o cara toca 20, tudo igual. Sim. E quando ele coloca naquele tecladinho que é o mesmo, que era programado, ele faz a mesma coisa, a batida, a mesma coisa. Então, pra gente que é músico, isso incomoda muito. Né? Porque quando você tá na balada ali... Você tá tomando só a pinguinha, só a cervejinha? Não você não tá nem prestando atenção no que tá acontecendo. Entendeu? Então, não sei se você se recorda, tinha um programa no History, acho que era no History, que era Os Infiltrados, ou Infiltrado. Então ele foi naquele interior, conversou com vários sertanejos, aí fez uma música sertaneja em parceria com outro cara lá, aí foi num local que todo sertanejo tem que passar por ali. Aí ele foi lá... Né, ensaiou bastante. Tem um Fernando de Sorocaba, um negócio assim. Não, conversou, aí subiu no palco, tocou. Cantou lá aquela coisa toda e todo mundo. Aí desceu. Aí desceu, foi andar no meio, aí chegou perto de uma. Ele falou assim: o que você achou do cara que cantou aí? Legal. Mas o que você achou? Não prestei muita atenção e tal. Não, você não achou assim e tal? Não, eu vim aqui pra curtir, não tem prestando atenção. Né? Show. Mas tem esse pessoal, tem, verdade. Tem aí ele chegou à conclusão, falou assim, olha, quem vai um show, aí que ele era do rock, né? Falou
Tipo assim, quando eu vou a um show de rock, eu presto atenção naquela energia, no que o cara quer passar, vibrar junto. né? E com as músicas de protesto, né? Lembra? Quem precisa de polícia? Aí tem aquelas coisas todas, né? Então, é aquela confusão toda. Mas, enfim, vamos mudar de... Valber. Pelo amor de Deus, isso não estamos falando mal não, só estamos falando uma coisa que... A opinião, assim, eu realmente eu não conhecia, como eu te falei, eu aprendendo com a... Aí eu fui perguntar à minha filha no final de semana, filha, teve um negócio de cabelinho. A minha filha, não, pai, cabelinho é isso. Que eu fui aprender nesse final de semana, e o cara tá fazendo sucesso. Eu continuo analfabeto nele. Pois é, eu fui entender mais ou menos, não me aprofundei, que não é o que eu gosto. A minha filha ouve, uma das funcionárias aqui ouve também e tal. Enfim, música é gosto, cada um, igual você acabou de falar. Eu tenho um amigo, Randall, lá de Campos, também esteve aqui no podcast já uns dias, apaixonado por pagode, né? Ele toda vez está postando, tá falando, eu até escuto, mas não é minha linha, eu gosto mais do rock, o MPBzinho, é minha área, é o que eu gosto. Eu gosto do rockzinho dos anos 80, espetacular. Rapaz, isso. Você quer ver o que eu gosto? Biquíni Cavadão. Rapaz, aquele Humberto Ginstinger, que eles falam, né, que era do Engenheiros. Rapaz, que espetáculo. Cada letra, cada... Eu gosto, sou desde Rita Lee, todo nossa época lá, igual você falou, dos anos 80, 90, depois também acho que ficou ruim. Né, não apareceu mais nada. Não, porque aí abriu para uma outra vertente, sim. Já estamos 20 anos, 25 anos, 30 quase, sendo dominada por essa vertente aí lembra do Furacão 2000, aquela coisa e tal, aquilo foi colocado e até hoje o funk está esparramado juntamente com o sertanejo. Você vai concordar comigo, já que a gente já está nessa linha aí, eu já me intitulei mais novo, quase que funkeiro, vamos dizer assim, que era onda, negócio você falando do Furacão, mas antes a gente tinha ali, não sei se, né, o Claudinho Buchecha. O Claudinho Buchecha, que chama funk melody, né? Eu assim, ainda tinha letras, era gostoso. E tinha um pouquinho mais de harmonia. Não é? Hoje eu não sou tem, músico, mas pra mim aquilo soava mais gostoso no meu ouvido, era melhor. Hoje eu não consigo, entendeu? Não sei se... Porque eu não acompanhei a evolução disso daí, né? Como você mesmo falou, você também não acompanhou. Até o próprio sertanejo, que eu também não acompanhei muito o sertanejo. Eu também considero sertanejo para mim ainda esses profissionais que você falou, que hoje agora já mudou, né? Não, deixa eu explicar outra coisa. Nós temos um problema de conceito. Uhum. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não posso chamar uva de abacaxi. Sim. Eu não posso chamar jaca de melão. De melão. Tá, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sertanejo é do sertão. Sertanejo é tudo que se refere ao sertão. Claro. Né? A questão cultural do sertão, a vida, né? Todo aquele universo de discurso. Falou tudo. Quando você sai desse universo de sertão, você urbaniza. Tá certo? Nós temos uma outra vertente que chama de caipira. Aí nós temos Tunico e Tinoco. Nossa, bom demais. O próprio Renato Teixeira se intitula caipira. Ele se intitula caipira. Né? Almir Sater seria um caipira. Gosto mais também. Pena Branca e Chavantinho, caipira. Caipirão. Pô, os caras são sensacionais. Né? A moda de viola, aquela coisa toda. Tá dentro dessa característica. Porque o caipira, ele está afastado dessa questão do sertanejo, que são coisas... Uma coisa é a roça, não que o sertão não seja a roça, também. Mas são características diferentes. Né? Porque o sertanejo, ele não tem nada. O cara que é da roça, ele planta, ele colhe, tem tudo. O sertanejo já começou a trabalhar a questão das suas dores, das suas angústias, seus sofrimentos, da sua retirada. Você pega, por exemplo, a obra de Luiz Gonzaga, você vai observar muito claramente, né, que ele canta as dores, né, a saída do homem do sertão em função da seca, em função da miséria, a questão de que ele queria voltar porque ali é a casa dele, ele foi para um outro local, ele está fora, ele está exilado, vamos dizer assim. Então há uma série de assuntos que ele trabalha em cima, né, que ele retrata, né, o sertão. Aí você pega, por exemplo, Elomar é lá do sertão catingueiro, Bahia, que ele coloca assim, Josefina sai cá fora e vem ver
olhos forrameado, vai chover, vai termina reduzir toda a criação das bandas de lá do Rio, Gavião, Chiqueira pra cá, já ronca o trovão. Futucatuia, pega o catador, vamos plantar o feijão no pó. Que é Futucatuia, pega o catador, vamos plantar o feijão no pó. Então você vê que ele, essa questão da dura vida, de você ter que plantar num local para sobreviver e você saber que ali não tem água, não tem como aguar, não tem como... Você está entendendo? Então ele canta as suas dores, as suas angústias, os sofrimentos, a sua realidade. Só é a cantadora que canta a sua terra e sua gente. Aí quando você vem e começa com as sofrências, começa com... Isso não é sertanejo. Nunca foi. É verdade. Quando você coloca universitário é que você bagunçou a questão terminológica, ou da questão da terminologia das palavras, da questão de qual o significado aqui. Né? Você imagina um sertanejo que é universitário. Se você classificar universitário como nível superior, ele é universitário, né? Ele está na universidade, né? Criando, aprendendo conceitos, transformando conceitos, criando os novos conceitos. Foge totalmente. Aí quando você pega e joga para isso um sertanejo e você canta aquelas coisas, né, que não tem nada a ver com essa esfera intelectual própria do âmbito universitário, na verdade você está cometendo um grave erro. E um crime de assassinato ao significado da palavra. É verdade, é verdade. Eu só estou colocando aqui tecnicamente falando, não estou, Deus me livre, está criticando porque cada um ganha o seu pão, cada um faz o seu estilo, né? E eles estão ganhando dinheiro mesmo. Sim, muito. Muito dinheiro, tá certo? E vai pelo mais fácil, né? É aquilo que está dando dinheiro, eu vou ali. Eu acredito que ele se apropriou de algumas particularidades ali e seguiu o caminho. Olha que coisa engraçada. Hoje de manhã eu sentei numa padaria, sentei lá bonitinho na padaria para tomar um cafezinho. Aí o colega lá, o amigo lá, me serviu tal, um pãozinho, um cafezinho. Ele falou assim, vamos ter andado muito? Tem, tive nas Minas Gerais, pra lá e pra cá, tô sempre nas Minas Gerais, eu virei um capineiro mesmo, lá, fico lá. Eu toco mais lá do que aqui, eu vivo mais lá do que aqui. O meu final de semana todo é pelas Minas Gerais, né? E eu venho aqui dormir, dormir e trabalhar da aula. Aí, né, ele falou assim, mas você, por que você não vende as suas músicas? Eu falei, não, eu faço as minhas músicas e gravo, né? Gravo minhas músicas. Ele falou assim, não, por que você não faz uma música para dar para esses caras fazerem sucesso com a sua música? Eu falei assim, não, mas porque a música que eu faço não serve para eles. Ah, mas você pode adaptar, cara, faz uma adaptação aí e vende, cara, para ganhar dinheiro. Eu falei assim, mas não é isso. Não é a sua essência. Não, eu não vou construir uma música, fazer a revelia, tá lá Valber Meirelles como coautor, e mando lá, eu sou um professor de língua portuguesa, eu sou um professor, né, de literatura, que eu procuro trabalhar a linha poética, eu procuro trabalhar uma essência, né? Eu preciso trabalhar, eu trabalho a boa língua. Sim. Né? Aí de repente, rapaz, o professor com a letra dessa, Deus me livre, como ele tá decadente. A gente tem como ex-militar, eu falo isso com o PR, falo, né, também nessa formação militar que eu tive, a gente acaba tendo uma certa amplitude e uma questão de honra. Então você não está fazendo um produto para simplesmente vender. Ainda mais você. A gente já percebeu que hoje você faz o que gosta. Isso nasce dentro de você. Que até hoje eu não ganhei dinheiro com música, só gastei. Só gastei dinheiro com música. Olha, eu já vão para aproximadamente 140 músicas gravadas. Nossa! São 9 discos, eu estou gravando agora mais 12, é o meu 10º álbum, né? Imagina. Mas agora, Valber, você falou comigo, desculpa te cortar, que você já está com a intenção desse o próximo álbum agora, você já trabalhar nas plataformas. Já. Aí agora você já está tudo encaminhado, Tudo. E as gravações, isso vai subir quando? A gente vai poder consumir isso quando? Eu já fechei as gravações, coloquei voz e tudo. A gente está na fase de mixagem e masterização. O que acontece?
Você sabe como é que é? A gente nunca está satisfeito. Quer melhorar um pouquinho? Sempre, poxa, isso podia caber. Então, aí eu estava ouvindo lá e falei, gente, olha, eu vou mudar essa notinha aqui. Entendi. Eu vou mudar mais isso aqui. Então eu vou voltar pro estúdio só para fazer uns detalhezinhos, algumas coisas que eu não gostei. Tem coisas que ficaram fantásticas, né? Mas eu achei alguns pontos ali que a gente pode dar uma outra, porque eu tinha uma ótica que não funcionou muito bem, em princípio, porque eu queria trabalhar muito viola de 10 cordas. Mas eu não gostei da sonoridade da viola de 10 cordas. Certo. Não gostei, assim, né? Apesar de ter um violeiro extraordinário, mas eu não gostei da sonoridade da viola. Ela parece que ficou distanciada do projeto, né? Não sei se... Aí eu trabalhando com violão de 12, o violão de 12 é muito mais impacto que a viola de 10. Impacto de som. Eu achei o som da viola muito sumido, ficou distanciado, entendeu? Então eu preciso rever uns detalhezinhos. Eu acredito que dentro de um mês, no máximo, eu esteja já com tudo fechado para poder mandar para as plataformas. Certo. Tá certo? Tá próximo, né? Tem uma empresa que faz a nossa assessoria, né, que é o Bonfá. O Bonfá é aquele que é autor daquela música Clareado, Roupa Nova. Ele que assessora a gente. A pessoa bem assessorada. Eu tenho uns amigos bons, cara. Ó, tem o Gilson da Casinha Branca, que é parceiro, amigo nosso. Inclusive estou fazendo uma música com ele e com Pedro das Gerais. Né? Pedro das Gerais é lá de Uberlândia. O cara reuniu 700 violeiros num lugar só. Que isso? Primeiro ele reuniu 580, depois ele colocou 720 violeiros num lugar só. Doideira. Para organizar isso? Ih, loucura. Olha aqui, 780. Bom. Ele reuniu essa turma toda num lugar, lá em Uberlândia. Fantástico. Isso apareceu naquele programa do Huck, como é que chama? Do Luciano Huck. Muito bacana. Vá um abração também pro meu amigo, né, Pedro das Gerais, e pro amigo Gilson. Né, Gilson, da nossa Casinha Branca. Tem um trabalho espetacular. O Gilson é parceiro de uma... Né, musicou, tem várias músicas do Gilson, na voz de vários aí. Alcione, Emílio Santiago. Que legal. O Gilson é um espetáculo, uma figura fantástica. Fantástica. Valber, se deixar, nós vamos para vai proseando, e a prosa nunca acaba. E tem muita coisa boa. Então, assim, e eu queria só ressaltar, você nunca faz as coisas sozinho. Sim. Tá certo? Porque a música, você pegar só você e o seu violão e sair por aí, é bacana, é legal, tal. Mas a tua música vai ser muito boa, mas ela não vai ter uma roupa. Só você. Então a gente precisa vesti-la. E então eu tenho alguns amigos, bons amigos, parceiros, irmãos, né? Irmãos de fé, camarada, que me auxiliam. Eles me auxiliam nesse trabalho de fazer a roupagem. Né? O primeiro grande arranjador das minhas músicas, meu primeiro e segundo disco, foi o Paulinho Cardoso. Arranjou o meu primeiro e segundo disco. O cara é fantástico. Né? Paulinho é professor da cidade aí, que é fabuloso. E hoje, por exemplo, quem produz junto comigo é o Dalvan Amaral. O Dalvan é uma figura fantástica. Aí tem uns amigos bateristas que é o Augusto Borges, né? O meu sobrinho, que é o Thiago Meireles, que é um espetáculo no violão de 12, que ajudou a fazer muita coisa, vários shows, né? Ajudou a carregar a banda, né? E tudo. Eu tenho um sanfoneiro que é um espetáculo, é o Dico de Paula, que é fantástico, esteve comigo lá no festival. Não sei se você viu uma sanfoninha lá, aquele é o nosso amigo Dico. Hoje estou com um violeiro muito bom, que é o Rangel Messias, que é fantástico também na viola, molecada boa. Então assim, a gente não faz nada sozinho, então tem esses amigos, tá certo? Aí você precisa do estúdio, aí tem o Bruno, né? Bruno Gasal do Pastor Zezinho, que poxa, gravei muita coisa com ele, gravamos a primeira parte do disco, agora quem está fazendo a segunda parte é o Luizinho, que é um grande tecladista, ele que está fazendo essa parte da mixagem também. Então assim, a gente precisa de parceiros para poder a coisa funcionar, senão a coisa não funciona. Né? Então eu sempre gosto de lembrá-los, ou lembrar deles. Né? Professor complicado, né? Sim, sempre tem. Deles.
porque a gente não caminha sozinho. E a gente precisa estar sempre lembrando desses detalhes. Você vem sempre de uma crescente, né? Vem tendo uma crescente, igual agora. Acredito que você vamos dizer assim, se informatizando mais agora, indo para as plataformas aí. Não sei se o que o seu colega falou lá das suas músicas, né, de você construir música para alguém, quem sabe agora, né, porque na verdade você acaba ficando muito regionalizado, né, você viaja e tal, mas você, como você mesmo me falou, como é que é? Capineiro. Que é a mistura de capixaba com mineiro. E eu acho que a gente vai depois aí sentar para bater um outro papo, para quando você subir as suas músicas para as plataformas. Eu acredito que você vai ter. Eu já tenho 5 discos nas plataformas. Você já tem? Já tem 5 então no Spotify. Já tem experiência Spotify tem 5 discos. Por exemplo, esses 2 estão no Spotify. Já estão no Spotify. Já estão no Spotify. E você tem feedback disso, de quem ouve, como ouve? Como é que funciona? Rapaz, eu não acompanho muito isso não. Né? Eu não acompanho, mas tem um programinha lá que eles colocam de vez em quando. Tantas pessoas visitaram aquela coisa toda. E local, de onde que estão vendo? Eu, na verdade, eu vou começar a fazer um aprimoramento mais, porque assim, eu que componho, aí eu faço, né, tudo isso aí eu vou pro estúdio, aí eu sento com os meus músicos, estou lá gravando com eles, aí eles estão lá no instrumental, a gente está ali dando as nossas pitadas. Sim. Depois eu que corro atrás dos shows, né? Sou eu quem levo os músicos, que hospedo, que vejo a alimentação, ou seja, é Valber Meirelles, que é desde o produtor, diretor, né, quem compõe, até o show. Entendi. Né? Aí eu tenho que ver carro para levar essa galera toda, aí eu tenho contrato, cara para desmontar. Então, é muita coisa para um cara só. É verdade. Né? Eu tenho que hospedar, e assim, são amigos, então eu tenho que hospedar num bom hotel e tudo, entendeu? Você tem que dar uma alimentação legal para os caras, claro. Tem que tratar com carinho, porque são irmãos, são parceiros. Contigo, né? Não são, os meus músicos não são quaisquer músicos. Primeiro, são amigos. Né? E segundo, que são músicos extraordinários, que vestem a camisa de Valber Meirelles. Então eu tenho que, pelo menos, tá certo. Então eu tenho essa, da mesma forma que a gente procura tratar da melhor forma os nossos amigos, tratar da melhor forma, por exemplo, os nossos alunos, né, que a gente trata como filho, claro, não é verdade? Claro. Ali os nossos músicos também, a gente tem que dar todo aquele abraço neles. Entendi. Tá certo? Então assim, mas eu pretendo dar uma dinamizada. Sim. Por exemplo, eu tenho lá vários discos ainda, eu estou montando um combo. Como é que vai ser isso aí? Eu vou colocar 4 CDs e 4 livros. Não, são 5 CDs e 3 livros num combo. Quanto custa isso? R$150. Entendi. Eu vou colocar R$100, um combo, juntar as peças. Eu quero pelo menos jogar para o Brasil inteiro, através do Mercado Livre, pelo menos uns 500 combos desse. Pelo menos 500 combos esparramados, que não é nada em nível Brasil com 210 milhões de habitantes. 500 combos não é nada. E pode contar com o podcast aqui para divulgação. Né? Então a gente vai estar colocando esse combo, vai ser pelo Mercado Livre. Tá certo? Hoje o cara vai comprar lá, então já posso, já manda. Já combinei com uma empresa que vende instrumentos musicais, que também vai canalizar a venda também de CD. Legal. Tá certo? E quando já tiver disponível para as vendas, você me fala para a gente colocar o link aqui para o pessoal acessar. Aí o que eu vou ter nisso? Eu vou ter 5 CDs e vou ter 3 livros. Entendi. Por R$100. Olha que loucura. Se você pensar 5 CDs, um DVD que é álbum duplo, que tem 19 músicas, tem um outro que tem 16 músicas, 35. Tem outro que tem 12, 47. Outro que tem 16, 47, 53, 63. 63 músicas. Só aí, são 63 músicas.
Ainda tem a Arca dos Homens, que são mais 12, mais 13. 63, 66, 76 músicas. 76 músicas. Aí você vai levar 3 livros. Desses 3 livros, cada um com 6, outro com 8. 14. 14 com 73, 77, 87. Você vai levar 87 músicas, 3 livros, por apenas R$100. Não, o preço é Quanto custa cada uma música? Hoje, você com R$100, você sai na noite para tomar uma cerveja e já foi embora. Você tá entendendo? É. Então a gente vai montar esse combo promocional pra gente divulgar a nossa obra. Porque vai divulgar a obra do Val Meirelles. Sim, 60% da obra. Sim. Eu só não vou colocar o primeiro, o segundo e o terceiro que já acabaram. Não existe esse disco mais. É. Mas eu vou colocar o 6º, o 7º, o 8º, o 9º e os livros. Num pacote só. Que é uma literatura formidável também, Bacana, né? exatamente. algo... Olha que bacana, a gente vai esparrar mais pelo... Sim, e é, né? é o nosso Valber Meirelles pelo Brasil, Lá e fora, quiçá mundo, né? Olha só. Ó, lembrando, eu sou capineiro, nós somos capineiros, mistura de capixaba com mineiro. Eu, particularmente, eu sou noroeste flamenguista. Esse é o Valber. A saideira? Valber, antes eu vou te pedir para fazer o seguinte. Nós temos aqui uma cultura de optar, ó, por uma cor Rubro-negra. ou as duas cores Vou para deixar- você assinar para mim. Pode colocar na mesa. Vou deixar aqui, ó. Não tem problema não. Que Isso. beleza, hein? Para você assinar pra gente o nosso mural Com lá. certeza. Como eu sou um noroeste fluminense capineiro dos bons, preto e vermelho, Vai usar as duas. vou usar as duas. É normal. Né? Hoje, dia 20, Hoje 29. 29. É, está Vou gravando. colocar aqui, ó. Nós estamos gravando hoje dia 29, mas ele vai 29. ao ar na terça-feira. É, na próxima Do terça-feira. 8 de 2023. Certo? Uhum, E aqui vou colocar Valber Meirelles. isso aí. Ó, Vou botar aqui uma palavra que eu acho muito bacana. Sempre. gratidão. Gratidão. Isso aí. Valber, Ó, rubro-negro. Eu escrevi Flamengo ali, apesar do meu time estar muito não, ruim. desnecessário. Escrever o Flamengo seria desnecessário. Desnecessário. Meu grande amigo, eu quero, antes da gente tocar a saideira, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui comigo. Muito obrigado por responder o meu chamado. Sem piscar, sem nem pestanejar. Ele disse, estou aí, só falar o dia e a hora. Muito obrigado por compartilhar um pedacinho da sua história, que para mim é inspiradora, né? Da forma que foi construindo, que você foi crescendo, a sua crescente, ainda tem muito ainda a oferecer para a gente, tá? A sua passagem pela Secretaria de Educação, nosso contato já vem lá de trás, e estar na educação, sempre ouvir Valber Meirelles na educação, com música se mistura, educação, música, poesia. Eu só tenho a agradecer pela sua amizade, pelo profissional que você é, tá? O podcast vai sempre estar aberto, sempre que você quiser divulgar um material seu, mais uma música, mais um disco, o podcast vai estar sempre aberto. O Wendel vai estar sempre à sua disposição, sempre que você precisar. Normalmente eu peço aos convidados que digam alguma informação inspiradora para os nossos ouvintes. Pois é, o que eu acho, não tenho certeza, é crença, você acredita, né? Uma coisa interessante, por que eu faço música? Qual é, né, a finalidade da minha música? Eu estou falando da minha. Essa questão da mensagem. Eu procuro sempre passar, né, aquilo que é bom, aquilo que te vai fazer crescer, aquilo que vai elevar o teu ser,
aquilo que vai te transformar numa pessoa melhor. Se a minha música não tiver essa capacidade, né, aí eu desisto, porque ela não está atingindo o seu objetivo primeiro, que é essa transformação, de fazê-lo uma pessoa melhor. Então, desde sempre, como professor, eu costumo falar que eu sou professor, educador, a gente fala isso aí, porque virou um termo generalizado, porque quem educa são os pais, e a gente, né, transmite os conhecimentos, a gente prepara o aluno para o mercado de trabalho, a gente o coloca, né, ou disponibiliza conteúdos, conhecimentos para que ele, né, tome decisões para onde ele quer caminhar, porque a vida é assim, você tem que ter as suas escolhas. Claro. Eu quero ser médico, dentista, engenheiro, nutricionista, aquela coisa toda, músico, né? Poeta, aquela coisa toda. Então, a finalidade da minha arte é essa: tornar-te uma pessoa melhor. Essa é a finalidade, sempre. Da mesma forma que eu entro em sala de aula e o objetivo é transformar o meu aluno numa pessoa melhor a cada dia. Sei que é muito difícil, porque às vezes o externo é muito mais forte do que a escola. Com certeza. Ele fica 3 horas com o aluno, 4 horas, 5 horas, aí quando você sai dali, ele está o restante do dia sofrendo influências de mídia, de local, né, do meio. Então esses meios, eles vão evidentemente moldar essa criança, isso é um problema. Então a gente tenta de todas as formas, né, neutralizar essa influência negativa e colocar uma influência positiva. Então, a mensagem positiva que eu acho, através da minha arte, é exatamente isso. É a procura da transformação de pessoas em pessoas melhores. Perfeito. Se eu conseguir isso, o objetivo está alcançado, né? E a gente fica muito feliz porque a nossa arte, ela correspondeu à altura. Aí, para terminar, tem uma música chamada, né, Passado Repentino, né? Isso eu vou gravar ainda, não entrou nesse disco. Opa, primeira mão, hein? Né? Não entrou nesse disco, não, eu até já toquei alguma vez, não entrou. E fala um pouco da nossa vida, das nossas poucas preocupações com as coisas da vida complicadas, mas faz com que você procure o bem, sempre o bem. Ó. O passado foi um presente tão repentino, eu ainda era um menino, eu ainda era um cowboy. Um passado tão intenso e tão veloz, e hoje canta a minha voz os meus tempos de herói. Montado em meu cavalo, um cavalo de pau, percorria o terreiro, guerreando contra o mal. E como todo herói, eu vencia no final. O passado foi um presente tão repentino, eu ainda era um menino, eu ainda era um cowboy, lembra? Um passado tão intenso e tão veloz, e hoje canta a minha voz os meus tempos de herói. Ó. Montado em meu cavalo, um cavalo de pau, percorria o terreiro, guerreando contra o mal. E como todo herói, eu vencia no final. E como todo herói, eu vencia no final. Aí é aquela ótica do bem sempre vencendo o mal. Aliás, o bem tem
sempre vencer o mal. Perfeito. Valber. As nossas brincadeiras de criança. É verdade, muito legal, muito legal. Bom, nós vamos ficando por aqui. Mais uma vez, tenho que te agradecer. Eu que agradeço, né, o primeiro convite, depois a prosa, né, o contato, né, porque a vida é feita de encontros. Sim. E esse encontro, né, entre amigos é muito bacana, isso muito é fantástico. Gostoso. E é bom que a gente mata a saudade, tem um pouco que a gente não proseava, a vida ela é corrida e a gente tá para um lado para o outro. E é um momento bacana a gente se encontrar, a gente bater um papo, fofocamos um pouco, isso é bom demais. Fofoca nossa, fofoca boa, saudável, sem, né? Apenas pontos de vista em relação a algumas coisinhas que, né, cada um tem o seu ponto de vista. Sim, opiniões. E a gente respeita a todos e cada um fazendo a sua parte. O bom que seja para o bem, nunca para o mal. Esse que é o problema. Se a música ela não te trouxer coisas boas, ela não é uma boa coisa. Ela pode até ter um ritmo bom, mas ela te ensina errado. Verdade. Então por isso que a gente tem que ter essa preocupação. A música, ela tem de te transformar numa pessoa melhor. Boa. Perfeito. Meus amigos, vamos ficando por aqui. Eu queria conversar mais. Até a próxima, né? Até a próxima, a gente vai combinar esse de novo aí, um outro encontro. Quando você subir o próximo CD, isso, a gente marca uma outra volta pra gente falar mais. A gente vem proseia aqui, tá bem bacana. Quem sabe aí se já vai estar aí com o projeto dos combos já quase saindo. Já, não, né? O combo essa semana mesmo já está. Já. Então, o próximo encontro nosso, a gente vai falar mais sobre esses projetos. Eu já vou colocar o combo em ação, porque quanto mais a gente espera, mais o tempo passa. E tem que colocar para funcionar. Tem que colocar para ler e ouvir. Exato. Lendo e ouvindo, Valber Meirelles, maravilha. Vai aprender. Bom, meus amigos do YouTube, nossos amigos internautas, nós vamos ficando por aqui. Como sempre, o Wendel aqui com o Valber Meirelles. Grande abraço, foi um prazer imenso. E até a próxima, se Deus quiser. Estamos juntos e misturados, igual o nosso amigo, igual arroz empapado. Haroldo Barros, né, trabalhou 34 anos na Rede Globo, era o sonoplasta. O senhorzinho Malta, pois é, ele que criou aquilo. Né? Então é também um parceiro, eu participei de uma entrevista bem bacana com ele também. Ele tem uma televisão chamada Hero Television. Nossa! Maravilha. Gente, um abração, tudo de bom. Tchau, tchau. Até mais.